Eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui a conversa é clara, rápida e sem juridiquês. Todos os meses recebemos clientes, advogados e profissionais para falar sobre carreira, cultura, inovação e os bastidores da advocacia moderna. Porque mais do que causas, acreditamos em conexão, parceria, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber e conversar com Michel Berruezo Maia, que é o diretor de estratégia Legal Counsel no Pellegrini Monteiro. Michel, bom dia. Bom dia, doutor Fábio. Vamos falar sobre transformação na advocacia, estratégia, tecnologia e o futuro do mercado jurídico. Michel, obrigado por estar aqui. Para começar, conte um pouco sobre sua trajetória até chegar ao cargo de diretor de estratégia Legal Counsel no Pellegrini. Michel, por favor. Pois não. Bom dia a todos. Falar um pouquinho da minha trajetória. Eu começo em 2017 aqui no escritório e eu inicio como audiencista da área trabalhista. A gente tem uma grande migração, o escritório dá uma das primeiras guinadas de crescimento em termos de consolidação de carteiras. Eu ingresso, faço cadastros, a parte de Legal Operations, faço contestações, entro na parte de recursos, fico fazendo a gestão, monitoramento de prazos de uma carteira bancária. Aí, em outubro de 2018, a gente inicia um projeto de consolidação do que na época a gente chamava de carteira sócios, né? Eram os processos que eram tocados pessoalmente por você, pessoalmente pela doutora Peregrina, aquilo que tinha mais uma proximidade dos clientes, um olhar diferenciado. A gente estrutura, transforma isso de fato numa equipe, numa área de contencioso estratégico. E vamos assim até 2023. 2023 eu me torno coordenador aqui na área trabalhista. E aí, em 2024, aceitei esse desafio de tornar um diretor de estratégias multifacetado, né? Voltado não só para a atuação contenciosa, atendimento dos clientes, parte de gestão de eficiência, formação de propostas, mas também para essa face de tecnologia e desenvolvimento de tecnologia do escritório. Tá. E como você vê esse papel aí de Legal Counsel e diretor de estratégia, como isso impacta a atuação aqui dentro do escritório Pellegrini Monteiro, Michel? Olha, eu acho que hoje, mais do que nunca, os escritórios precisam ter uma figura, e aí pode ser uma pessoa, pode ser um time, pode ser um fomentador, não necessariamente pode ser um advogado, pode ser um gestor de operações, mas os escritórios precisam ter uma pessoa voltada para a estratégia. Hoje é muito comum a gente, mais do que nunca, ter uma demanda de crescimento vinda dos próprios clientes, né? Cada vez a gente tem mais ajuizamento de ações. Hoje eu diria que você ter um grande volume de processo, a depender do tamanho da sua operação enquanto empresa, é uma inevitabilidade, né? Não é mais um sinal de má gestão ou de desorganização. É uma questão, não tem nenhuma barreira de entrada. Então, ter um profissional que é voltado para essa análise estratégica, entender por que está se fazendo certos processos, como estão se fazendo certos processos, qual é o motivo de se fazer certos processos, garante que essa operação cresça sem que ela se torne necessariamente inchada ou que ela se torne um sinônimo de, que nem o pessoal fala, né, salsicharia, pastelaria, que a gente faz de qualquer jeito. Não, aqui a gente faz com escala. Tá, muito legal. E aí, quando a gente fala aí desses desafios, né, de estratégia, esses desafios passam também por inovação e tecnologia, né? Sim, sem dúvida. E você, o que você acha, o que você entende sobre o papel da tecnologia e qual que foi a grande virada de chave nos últimos anos da tecnologia no setor jurídico, nos escritórios de advocacia, nos departamentos jurídicos? Olha, eu acho que mais do que nunca é importante, às vezes a gente fala de tecnologia e o que eu vejo acontecendo muito, assim, empresa, acontecendo no mercado, acontecendo profissionais. A gente fala de tecnologia como se tecnologia fosse o gênio da lâmpada, né? E ela não é. A tecnologia é uma ferramenta. Se há 1000 anos atrás a gente inventou uma chave de fenda, hoje a gente inventou um modelo de linguagem, modelos estatísticos. É muito importante olhar para a sua operação e saber quais são as ferramentas certas e não só
aplicar tecnologia para dizer que está aplicando tecnologia. Como é que eu posso esclarecer isso? A gente sempre tem que pensar, primeiro, por que eu faço as coisas que eu faço, né? Que nem eu falei agora um pouco antes. E quando eu estou fazendo as coisas que eu faço, qual é a forma mais eficiente de fazer o que eu faço? E a tecnologia entra nisso. Tecnologia não é só contratar um modelo de IA, não é só contratar um modelo de Smart Document. Tecnologia é o entender o processo, é o racionalizar o processo, é o racionalizar a gestão. Tecnologia de operação, eu tenho um bom sistema, um bom controle de prazos, às vezes é o primeiro passo. E eu preciso dar esses primeiros passos para eu pensar, tá bom, eu tenho toda a minha gestão operacionalizada, racionalizada. Eu tenho, de fato, não uma gestão jurídica, mas uma gestão de projeto jurídico. Ok, agora eu abro, olho a minha operação e eu começo a achar pontos onde, talvez, se eu estou pensando num escritório de pequena escala, com uma demanda muito especializada de peças, mas que não vai ser uma recorrência de 200, 300, 400 numa semana, às vezes, para fazer uma minuta, eu preciso de um modelo de linguagem, eu vou treinar ele com 10, 15 minutos que eu já trabalho naquele tema. Não, eu estou trabalhando, eu tenho uma rotina, poxa, eu tenho 1000 contratações mês. Aí eu vou precisar de uma padronização séria nas peças que eu apresento, onde talvez não seja uma IA, seja Smart Document. Não, aqui é um trabalho mega artesanal, é um cliente mega criterioso, mas eu tenho uma demanda de atualização de sistema, atualização de contingência. Eu já estou olhando para um bot, para um RPA, para todo dia. Saiu a publicação, atualizei minha contingência, aquilo automaticamente. Já subi para o sistema do meu cliente e eu já olhar. E, né, resumindo, falando o que aconteceu de mais tecnológico, é aquilo que eu brinco sempre, né? Tem que falar do bode na sala, só que o bode subiu no sofá, comeu a cortina, sujou a sala toda. É IA, né? E a IA... E falando de IA, você teve em Nova York no começo desse ano, Sim, na Liga Week. Na Liga Na Week. LLM Liga Week. E o que você trouxe, falando de IA, né, o que você viu nos Estados Unidos, né, no mercado jurídico americano, e você pode falar o que você, se você trouxe alguma coisa aqui para o escritório Pellegrini Monteiro, e conta dessa experiência também. Sim, sim. Eu gosto de falar, tem o lado bom e não é o lado ruim, mas a gente sempre tem aquela coisa que a grama do vizinho é mais verde, né? E a gente fez essa imersão lá de uma semana em Nova York, falou com os principais escritórios, maiores escritórios da América do Norte, e eu acho muito interessante. Em questão de gestão de volume de demanda, a gente é muito mais avançado, né? Um dos países que mais litiga no mundo, Brasil, Itália, Índia. E a gente tem técnicas de controladoria, gestão de prazo, gestão de contratações, gestão de subsídios muito mais avançadas do que lá nos Estados Unidos. Mas a gente não tem a mesma preocupação com eficiência do que eles chamam de billable hours, né, das horas trabalhadas. O timesheet ainda é uma cultura muito forte nos Estados Unidos, como é muito forte aqui no societário, no constitutivo tributário, não tanto no contencioso. E você dá para ver que os escritórios americanos têm essa preocupação de que toda hora que um advogado trabalha, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser faturável, aquele advogado tem que conseguir não necessariamente trabalhar mais horas físicas, mas mais horas faturáveis. E quando a gente olhou para o mercado de IA lá, tinha uma preocupação muito grande de você usar esses modelos de linguagem para ler contratos, investigações corporativas, e não tanto para atuação contenciosa. Tinha algumas soluções ou outras de pesquisa de jurisprudência, tem muita dessa coisa do direito consuetudinário. E o que a gente buscou trazer para cá, importar para o Brasil, foi uma ferramenta é um modelo de inteligência artificial treinado com base em grandes investigações. Então a gente está falando da Exxon em 91, da Lava Jato, mas a gente deu uma outra roupagem para ele, porque a gente olhou a prova de conceito, olhou o modelo funcionando e falou, legal, se ele consegue vasculhar 1000 e-mails numa investigação corporativa em compliance, por que ele não consegue vasculhar 1000 atas de audiência, 1000 sentenças, 1000 petições iniciais e me dar as informações cruciais que eu preciso para a gestão do contencioso corporativo? Legal. E a gente foi atrás desse modelo porque era uma preocupação que nós internalizamos nos nossos clientes, né? Muitos desses modelos de linguagem que são vendidos hoje no mercado para amplo consumo, às vezes o documento que você imputa nele acaba sendo usado para treinar esse modelo e vai deixar ali naquele repositório de informações da CIA, desse modelo de linguagem,
aquela ata que você subiu, aquela inicial que você subiu. E a gente sabe, poxa, tudo bem, o judiciário usa OpenAI, usa Gemini, mas o judiciário está trabalhando com dados públicos. A gente, enquanto fornecedor, enquanto escritório de advocacia, é cobrado pelos clientes e tem que ser cobrado pelos clientes e não deixar que a base de dados do cliente vire base de treinamento alheia. E esse modelo é legal por causa disso, é um modelo necessariamente fechado. E aí o modelo fechado tem, né, eu volto na fala do gênio da lâmpada, né? Às vezes a gente olha para o OpenAI e fala assim, poxa, eu vou dar o prompt aqui, vou perguntar, isso aqui cabe em barras de declaração? E aí ele tem toda uma gama, ele consegue derivar, achar um artigo na internet que explica o que é um embargo, omissão, contradição, ele vai lá. O nosso modelo não. Esse modelo que a gente buscou importar aqui para o Brasil, ele é fechado, então preciso ter toda uma preocupação. Se eu vou analisar um documento, dá um dicionário semântico. O que é isso aqui? Né? O que é uma ata? O que é uma sentença? O que aparece? Quais são os dados que eu quero? Literalmente precisou treinar essa IA. Exato. Você precisa treinar ela do chão, mas com toda a segurança de que, poxa, você pode trazer toda a base de dados do seu cliente para ser analisada, sem ter preocupação de que um outro usuário, um outro escritório de advocacia vai lá dar um prompt e ter uma informação sensível do seu cliente. Legal. Michel, e uma pergunta que muita gente faz hoje. A tecnologia, a IA, vai substituir o advogado? Como você vê essa discussão? Muito interessante a pergunta, e eu acho que todo mundo faz, né? A gente sempre pensa, poxa, o que vai, né? O cara que fazia código Morse virou telefonista, o cara que virou telefonista virou atendente de telemarketing. A IA ela não vai substituir ninguém. A IA é uma ferramenta, né? Tem um estudo que foi muito legal, eles fizeram um estudo da Universidade de Chicago, ele foi feito com dados da Dinamarca, sobre produtividade no trabalho. Por que a Dinamarca? Os Estados Unidos ele tem uma gestão federalizada a nível federal dessa parte de práticas trabalhistas, mas não é tão robusta. A Dinamarca tem e ela se comporta do ponto de vista regulatório, do ponto de vista cultural, muito parecido com os Estados Unidos. E aí, quando foram fazer esse estudo, a pergunta era qual foi o impacto de produtividade da IA no mundo do trabalho. E aí vem a boa e a má notícia. Para aquele cara que é atrasado, que tem medo de ser substituído, a boa notícia foi que, olha, foi um impacto de 10, 20% de produtividade. Para quem é mais, poxa, aceleracionista, foi, 10, 20%, né? E aí eu gosto de falar desse estudo à luz de um outro paper que saiu logo na sequência do professor Acemoglu, né? O Acemoglu, o pessoal fala, Nobel de Economia, né? Aquele Nobel, né? Não existe um prêmio, mas escreveu aquele Why Nations Fail, um mega economista, e ele fala, olha, o grande problema da IA é que talvez quando a gente está olhando os números de produtividade, a gente na verdade tem que voltar um passo atrás e olhar a qualificação. Eu tenho que qualificar os advogados hoje para trabalhar com essa IA. E hoje a gente tem o conceito de que a IA é um agente, ela substitui um pedaço da minha cadeia produtiva. Então, se eu estou olhando para um escritório mega grande, um escritório mega estratificado, onde eu tenho uma ponta que começa lá no estagiário, passa para um assistente jurídico, chega na mão de um advogado júnior, a informação é consolidada para um pleno, tem uma rodada de revisão entre um sênior e um sócio, aí o protocolo, você tem que olhar para um pedaço dessa atividade e falar, bom, onde é que é o repetitivo? Onde é que eu estou só sintetizando informação? Esse trecho aqui é a IA, mas o fato de você inserir a IA aqui é o que a gente chama quando nem existia IA, de estratégia centauro, né? Eu tenho máquina e homem trabalhando. Se lá atrás eu tirei o escrever a petição ali em 1800 na caneta de tinta, coloquei a máquina de escrever, e o cara passou a escrever uma petição para escrever 3 no dia, a IA vai potencializar isso. Aquele trabalho de documento repetitivo que eu tinha que ler 20 documentos, eu vou ler 100. Mas aí no final do dia eu vou ter que parar, respirar e olhar, bom, deixa eu olhar esse output, tem que revisar esses 100 documentos, apresentar isso para o meu cliente. Então, a IA não substitui ninguém, ela potencializa produtividade. E a gente tem que aprender, se qualificar para potencializar a produtividade. Acho que você já respondeu como equilibrar essa inovação tecnológica aí com a essência da advocacia. Sim. Você citou a Dinamarca, né? Ontem eu estava lendo também uma reportagem que a Dinamarca foi o primeiro país a aprovar a regulação das redes sociais para os adolescentes. Então, até 15 anos de idade, as redes sociais são proibidas na Dinamarca. É o primeiro país, a Austrália
é o segundo país a pensar nessa regulação das redes sociais, mas isso é um papo para um outro dia, porque é um papo bastante profundo. Vai 1 hora aqui falando disso, porque eu gosto pra caramba do tema, assim. Vamos lá, Michel. Continuando o nosso papo aqui, a gente vai continuar falando sobre inovação, tecnologia, mas agora voltada para a parte de gestão e cultura. Como você vê a adaptação da gestão interna para lidar com as mudanças de paradigma e esses novos modelos de operação? Olha, aí eu repito uma frase que você sempre me fala, né? Coração aberto, peito aberto. Eu diria que hoje, até avaliando toda a minha trajetória até aqui, a maior dificuldade de implementação de tecnologia do ponto de vista de gestão é o usuário. O usuário tem que estar de peito aberto para receber a solução. Ele tem que querer usar a ferramenta, ele tem que querer aplicar a ferramenta, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade, até naquele ponto que a gente falou antes, do medo, né? Como é que eu uso isso aqui? Se eu usar isso aqui, será que eu vou ter trabalho? E eu digo que esse preconceito é até reverso, né? Se você não usar isso aqui, você não vai ter trabalho. Ninguém hoje... Então, aquela máxima, né? Advogado que não usar IA não vai mais advogar. A IA chegou para ficar. Chegou para ficar e os advogados precisam entender e utilizar. Desmistificar isso aí. Ninguém vira para o engenheiro e fala, olha, tá vendo aquele prédio ali, bacana, não sei o quê, preto, de vidro? Desenha isso aqui no carvão. Né? Pega aqui, mede, vê o ângulo que o sol está batendo. Não, o cara abre o AutoCAD, faz toda aquela questão, está tudo digitalizado. E muito da nossa profissão é assim. Então, como é que eu penso? Poxa, como é que eu trabalho? Primeiro, quebrar a barreira com o usuário, treinamento. O usuário tem que se acostumar, ele tem que abrir o peito, abrir o coração para a ferramenta. E segundo, eu tenho que utilizar a ferramenta como forma de entregar valor. Porque, modelo de IA, todos os escritórios vão usar, todos os juízes já estão usando. A gente teve lá na IMAT e eles falam, a gente usa esse modelo aqui, o prompt é dessa forma, eu tenho esse banco de sentença, eu tenho esse banco de decisões. Como é que eu entrego mais valor, então? E a grande diferença vai ser essa. Eu vou usar os modelos como um step, para tornar a minha operação mais eficiente. Ao invés de eu voltar lá naquele inventário de jurisprudência, olhar 30 decisões, eu vou lá no meu parceiro de jurisprudência e falo assim, olha, me volta decisões que falem sobre o tema tal e tal, entre o ano tal e tal. E eu vou focar em como apresentar aquilo para o judiciário, como apresentar aquilo para o meu cliente. Olha, nesse precedente, se julgou assim. Eu vou focar talvez em fazer uma mega audiência. Eu vou focar talvez, poxa, Michel, eu estou num processo, uma ação declaratória, matéria hiper de direito. Legal, eu vou sair de dentro do meu escritório, vou mastigar toda a minha tese e eu vou conversar, ter o olhar humano, sentar com o juiz, sentar com o desembargador ou desembargadora, e falar, olha, excelência, vamos conversar o direito. Porque a peça está aqui, a peça você conhece, a peça aí já vai analisar. Mas vamos sentir o porquê que eu estou aqui, qual é o meu propósito de estar aqui. Então, falando nessa linha, você acha que as competências do profissional do direito, do advogado, elas vão ter novas competências ali agregadas, as competências que já são inerentes ao advogado? Vão. Eu diria, na verdade, que já tem. Eu acho que se hoje você fazer uma boa peça, você ser organizado a nível de subsídios, você ser criativo, hoje é o padrão. A gente está no mercado de 1,5 milhão de advogados, é um dos países que tem maior quantidade de advogados per capita, é um dos países que tem a maior competitividade por honorários. Se a gente projeta 10 anos para trás, talvez a gente está falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um descolamento de honorários muito grande, é uma receita que cresceu. Aqui é o contrário. Então eu diria que o advogado ele passa do papel de ser aquilo que... ser aquele cara que está sempre a dizer não. Isso eu ouvi de uma diretora jurídica de uma startup de segmento de habitação. O advogado não pode ser o cara que fala não, ele era o cara que falava não. Hoje ele tem que ser o cara que fala sim e. Dá para fazer? Dá, e a gente vai fazer dessa forma. Você tem que viabilizar solução. E mais do que viabilizar a solução, você tem que focar no aspecto humano. Mas, pô, Michel, você acabou de falar que tem que trabalhar com a IA. Sim, a IA ela é um meio para o fim.
né? Se hoje eu conseguir automatizar boa parte das minhas tarefas repetitivas, boa parte da minha gestão de escritório de advocacia, eu mais do que nunca tenho que estar na rua. Porque essa automação está acontecendo dentro do judiciário, né? A gente tinha um receio muito grande, falar um pouquinho da Justiça do Trabalho. Sim. Em 2017 a gente teve a reforma, criou-se a questão da dinâmica da sucumbência, pagamento das custas. Isso durou mais ou menos até 2021 com a ADI 5766. Mas quando você olhava para o gráfico da Justiça do Trabalho, você tinha uma curva que crescia de distribuições e uma produtividade que se mantinha. 2017 a 2021 a curva inverte, cresce a produtividade, cai as ações. Volta essa questão da amplitude da justiça gratuita, suspensão dos honorários, crescem as distribuições. Só que muita gente, eu inclusive na época, lá para maio de, acho que foi 23 que eu parei para olhar isso pela primeira vez, a gente achou que ia ter perda de produtividade. E não teve. O judiciário acelerou a produtividade dele. Só que tudo isso tem um custo, né? Porque a quantidade de juízes, a quantidade de servidores manteve-se praticamente a mesma. Cresceu muito pouco, vão crescer agora as quantidades de desembargadores. Então eles também estão usando essa ferramenta. Então, se você não humanizar o seu processo, se você não usar esse ganho de tempo de produtividade para colocar a barriga no balcão, né, que nem os antigos falavam, boas sustentações, boas audiências, bons despachos, envolvimento com congressos, eventos da magistratura, entender como eles estão pensando, qual é o racional, você não vai ter diferencial nenhum de mercado. Você está falando aí já um pouco de tendência, futuro. O que você entende, o que você acredita que vai definir os escritórios de advocacia nos próximos anos? Falando aí de IA, tecnologia, as novas competências dos advogados, o judiciário também na utilização da tecnologia para continuar mantendo a produtividade em razão da alta distribuição de ações. O que você vê aí, quais as tendências do mercado e do futuro para os escritórios de advocacia? Olha, eu acho que a gente está... a gente tinha um pêndulo, né? Existe um pêndulo entre custo e valor. E eu diria que da década passada, que eu entrei de cabeça nesse mercado mesmo, o pêndulo estava aqui no custo. E hoje o pêndulo está voltando para o valor. O que isso quer dizer? Antigamente tinha essa preocupação de massificação de procedimentos, né? De que, olha, eu vou ter, que nem eu estava falando, uma inevitabilidade você ter 1000 ações, né? A gente fala aquela frase death and taxes, né? Morte e impostos são as grandes certezas da vida. No Brasil, você tem mais uma que é ação judicial, né? Ou consumerista ou trabalhista. Alguma dessas com justiça gratuita embutida, você vai sofrer na sua vida um dia, independente da sua rotina de compliance. Então a gente aprendeu a conviver com o volume de demanda. Só que agora a gente está aprendendo, né, tanto os escritórios quanto as empresas, que o processo não é só custo. O processo é entrega de valor, né? Eu vejo muita gente falando, poxa, eu contratei o escritório porque tinha um mega valor de pasta, mas o escritório perdeu um prazo e não tem uma apólice de seguro para me garantir. Uma ação civil pública, 15, 20 milhões ali indo para o ralo. Como é que eu faço? Então, a gente está movendo um pouco só daquela coisa de fazer a qualquer custo, de cortar. A gente está voltando para a entrega de valor. Tem um aumento de despesa? Tem, né? Naturalmente, para o escritório que quer prestar um melhor serviço, ele vai gastar mais. Tem um aumento, talvez, de custo imediato para o jurídico interno? Tem, mas aí eu faço duas cautelas. Primeira, né, é aquela coisa, poxa, o cara me cobrou X reais a pasta, X reais a hora trabalhada, perdeu o prazo da ação civil pública. Quer dizer, tudo aquilo que você economizou com o contrato foi para o ralo. E o segundo ponto para o escritório, como é que eu entrego mais? Não posso, meu preço, tudo bem, talvez suba, ok, mas eu não posso perder competitividade. Sem comprometer a minha margem. A gente tem uma taxa básica de juros, uma Selic de 15%. Qualquer coisa abaixo de uma margem de 15%, a gente está começando a colocar a mão na testa, né? Poxa, e aí, né, o que eu faço? Eu tenho que entregar, tenho que receber mais de 15% em cima disso. Novamente, tecnologia, e tecnologia não só pensando em IA, não só pensando em robô, pensando boas práticas de gestão. Se eu tenho uma gestão alinhada, se os meus advogados são qualificados para usar essa tecnologia, se os meus advogados são qualificados para fazer uma análise crítica do processo que eles estão trabalhando, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, qual é a melhor forma de eu fazer, qual é a melhor forma de eu entregar. Você consegue dar escala para a sua operação
sem comprometer a sua competitividade. E acho que esse é o ponto que a gente está virando para o pêndulo de entrega de valor. Essa preparação então, dos escritórios para garantir a segurança e entrega de valor para os clientes é fundamental nesse novo cenário futuro que o mercado está desenhando. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Michel, e falando um pouco da sua visão sobre o papel do Legal Counsel. Você é o Legal Counsel aqui do Pelegrini Monteiro. Qual que é o papel de um Legal Counsel em 2026 e além? O Legal Counsel, né, às vezes você vai num grande escritório americano, às vezes você vai numa grande empresa e você vê aqueles C-Levels, a sigla do CLC, né, Chief Legal Counsel. Em bom português é o cara que palpita bastante. Mas por que ele palpita bastante? Né? Michel, pô, é um demérito, está sendo autodepreciativo? Não. Né? Não tem essa coisa. Hoje, mais do que nunca, que nem eu falei no começo da minha fala, né? Você tem que ter uma pessoa com um olhar estratégico, você tem que ter uma pessoa perguntando por que eu faço, como é que eu faço melhor, né? Como é que eu entrego mais, não custa, valor para o meu cliente, como é que eu torno a minha prática mais competitiva, como é que eu torno meus processos mais racionais, como é que eu torno a minha advocacia uma advocacia de fato de excelência. E não excelência porque eu fui para o fórum de terno e gravata, fiz uma mega sustentação oral. Excelência porque eu entreguei o melhor resultado para o meu cliente, eu fiz a melhor estimativa de risco, eu fiz o melhor mapeamento do processo. E eu acho que o papel de um Legal Counsel hoje nos grandes escritórios é esse. É você estar com todos os barcos em todas as canoas. Né? Que nem a gente estava brincando aquela história da pirâmide de estratificação de prestação de serviço. Sim. Onde é que você está? São 4 levels, eu falo, pô, o Legal Counsel está em todas brincando de twister, né? Com a mão pela perna, etc. Para você servir como fiel da balança. Você está dentro daquela operação e fala, poxa, tem um tema aqui dentro da minha operação trabalhista que está impactando na minha operação previdenciária, na minha operação de tributo sobre folha de pagamento. Eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso puxar aquela área e falar, amigo, chega aqui, vamos apresentar isso aqui de forma consolidada para o cliente, vamos conversar entre áreas. Às vezes eu tenho uma prática super alinhada no meu cível, eu tenho uma mega performance, uma prática de consumidor, milhares de processos, super azeitado, não estoura nenhum prazo de PROCON, e o meu cliente está com uma dor trabalhista enorme, o meu cliente está com uma dor penal, né? Se eu for no varejo, pô, tem uma loja lá no Cafundó do Judas, toda semana eu tenho que tirar o gerente lá dentro para conversar em delegacia, que eu estou tendo problema de furto. Pô, será que eu estou ouvindo essa demanda do meu cliente? Porque às vezes eu tenho uma demanda para atender e eu estou tão imerso na minha operação está rodando tão bem, IA, robô, poxa, não passa nada, que eu não estou olhando para isso. Legal Counsel, o papel dele no relacionamento com o cliente é olhar para isso. Poxa, legal, posso te atender aqui também? Consigo te dar esse mesmo valor, esse mesmo padrão de atendimento em outras áreas? Então, esse é o prospecto, né? Para fora do escritório. Eu olho para dentro e olho para fora. Michel, para a gente finalizar aqui, você poderia compartilhar um exemplo prático de como a tecnologia gerou um impacto real em um projeto ou caso aqui dentro do Pelegrini Monteiro? Claro. E aí volta na questão, né? Não tem gênio da lâmpada. Quando a gente vai usar, ou quando a gente vai, enquanto escritório, contratar uma solução de tecnologia, primeiro passo, por que eu contratei? E aqui a gente tinha uma dor muito grande que a gente atende, se um cliente chega com uma demanda civil, um cliente chega com uma demanda trabalhista, uma demanda securitária, a gente atende todas as demandas do cliente. Se ele falar para mim, poxa, Michel, tem uma carteira aqui de processos são recorrentes, uma deficiência histórica que eu tive em processo de compliance, me gerou 1000 processos. Atende, atendo. Poxa, Michel, mas aqui eu tenho uma disputa concorrencial, tenho uma disputa com 2 sindicatos aqui da minha base. Atende? Atendo. Parte de entregar valor do pêndulo está aqui, é que você não pode deixar seu cliente na mão, fechar a porta para ele. E aí a gente tinha que conciliar esses dois mundos. E como é que eu concilio entregar 1000 processos com qualidade, padrão, foco em audiência, sem banalizar a prática ou sem deixar aquilo, falar, cliente, isso aqui virou rotineiro, isso aqui, joga toalha, virou contingência. Foi na parte de racionalização de Smart Documents, né? E aí eu dou spoiler, poxa, Michel, qual é a melhor ferramenta para você fazer documento? Não é IA,
é Smart Document. Porque no final do dia, pensa na racionalização do processo. O que o seu advogado júnior está fazendo para montar uma contestação de um processo de baixa complexidade? Ele vai lá e fala, doutor, tem modelo? Né? E o modelo nada mais é do que todo o arquivo, toda a base de conhecimento que o escritório formou junto com o cliente, ao longo de vários processos, ao longo de várias teses. E o Smart Document é muito legal, porque você não trabalha a questão do modelo. O modelo vai sempre estar lá. O padrão de qualidade que o cliente espera, ele vai sempre estar lá. O que você trabalha? A experiência de usuário. Ao invés do cara lá abrir o documento, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, buscar no servidor, você melhora a experiência de usuário dele. Ele vai ler aquela inicial e já está trabalhando ali no questionário. Como é que eu puxo a tese tal? Como é que eu levanto a tese tal? Né? Você abre lá, pô, nesse processo aqui, você alegou prescrição? Não aleguei. Qual data que o cara foi desligado? Ah, foi desligado há 3 anos atrás. Pô, o Smart Document já vai lá, traz a tese para ele. Isso foi um case muito legal, gerou, naquilo que eu estava falando de entender o que a gente faz, a gente parou para medir. É um ganho de produtividade nessas carteiras que tem recorrência de processo de 60%. Um outro projeto legal que impactou bastante aqui no escritório foi essa questão da busca da implementação de IA, né? E aí, dá um spoiler novamente. A gente não trouxe a IA para ser gênio da lâmpada. Não olhei para a operação, joguei a IA assim e falei, olha, toma, faz alguma coisa. A gente olhou com uma dor muito grande que a gente tinha, que era a recorrência de atas de audiência. A gente olhou para toda a equipe de contencioso que a gente tinha aqui dentro, independente da área, civil, seguro, trabalhista. Toda a equipe tinha uma pessoa que o trabalho dela era baixar aquelas atas do dia anterior, fazer a leitura, reportar para o cliente, agendar prazo. Às vezes, né, o pessoal que trabalha com os tribunais do Nordeste tinha prazo do dia para o dia. O cara tinha que chegar lá às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, olhar aquela ata e falar, pô, o que eu tenho que juntar aqui amanhã? Eu tenho que juntar aqui até 11h59 da noite. E a gente tombou isso, como era uma atividade de extração de documentos, esses documentos, bem ou mal, são padronizados até um certo ponto, tombamos isso para uma atividade de IA. A gente está gradativamente tomando o escritório todo, estamos falando de um escritório de 200 colaboradores, enfim, isso aqui é um mundo, mas hoje a nossa expectativa é eu ter um estagiário, um advogado focado em rotina de ata para todo contencioso. A gente já tem, acho que, tombados, coisa de 5 ou 6 mil processos, 5 ou 6 mil pastas sob gestão. Semana que vem vai tombar mais 5. Muito legal. Michel, foi uma conversa incrível aqui. Obrigado por compartilhar sua visão sobre estratégia, inovação, futuro da advocacia. Para quem nos acompanha, continue conectado com o Pellegrini Monteiro para mais conteúdos sobre transformação no mercado jurídico. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite.